Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli e na nossa pauta hoje, o raio-x da Série A do Campeonato Brasileiro, depois da 28ª rodada. Uma 28ª rodada que gerou um tensionamento, tá, para o Z4. Uma 28ª rodada que foi marcada logo no seu começo pela vitória do Santos sobre o Corinthians, e isso gerou consequências que foram tendo desdobramentos aí ao longo dos jogos da quarta e da quinta-feira. E como foi a 28ª rodada? Basicamente encaixotada no calendário, né? Terminou na meia-noite de quinta para sexta e já tem jogo no sábado. A gente traz aqui, Cássio, uma versão mais pocket do raio-x. Nada comparado àquelas madrugadas em que a gente passava 50 minutos falando de cada clube. Não tem condição essa semana. Mas que não tem nem nas próximas semanas também, né. Aqueles programas eram muito longos, a gente já vem experimentando, Isso. como a gente fez semana passada, programas mais reduzidos, focados em cada time, e é fundamental até para que o andar da carruagem e a própria produção ela possa ser cada vez mais ramificada, trazer mais temas, aumentar esse diálogo e essa capilaridade, digamos assim, de temas, de assuntos, de vídeos, e seguindo também um pouquinho, né, do que rege esse algoritmo do YouTube. Não que a gente ceda às exigências do algoritmo. Aqui você não vai ter clickbait, aqui você não vai ter videozinhos de 8 minutos. Teve um de 5 que saiu de um corte de um. Cássio ficou arretado com um vídeo de Fiquei, 5 minutos. Pô, é muito curto, não dá para fiquei. expressar a Foi ideia. tá no feed aí, não tem meia palavra não, foi o de Hélio na nossa live. No pós-jogo do É, porque no Náutico. pós-jogo, como eu falei, e na hora que a pauta virou sem que Fred e Celso tivessem falado, porque se tivesse, pô, se Fred fala, Celso fala, eu já botei mais uns 5, 6 minutos. Sim, Aí sim, ok, mas sim. como só eu falei, aí 5 minutos. Eu sei que pode ser normal em outros canais, mas no nosso canal ficou parecendo só mesmo, isso é um shorts. Botaram um shorts ali no feed. Exatamente, tá? Não é a nossa tradição, não é a nossa parte, mas E nem será, viu, que eu acho. mas também não vai, a gente não vai ficar colocando vídeos de 5 horas, tá? Vamos Isso, fazer versões aí com a cara do 45 minutos. Talvez depois de 11 anos a gente comece a ter vídeos e conteúdos mais próximos de 45 minutos. isso. É mais ou menos esse Mais de 10 minutos não. o nosso eixo, tá? Importante, já que a gente entrou nesse tema, se inscreva no canal. E Fala, é Cássio. que nesse último ponto, eu fui fazer, tá no nosso vídeo também, fiz um vídeo com o Celso sobre a convocação, sobre isso. Isso é rápido, rápido, a gente tá aqui 30 minutos. O nosso shorts é de 30 minutos, tá? Mas, aproveitando até que a gente entrou nesse tema aqui no começo, falamos de algoritmo, falamos de distribuição de conteúdo. Aí eu preciso de você que está assistindo. Eu preciso que você se inscreva aqui no canal, tá? Se você já for inscrito, vai aqui em cima no YouTube e veja se você ativou as notificações. Por quê? Porque agora, o 45 minutos, nesse nosso novo estúdio, um grande investimento que a gente fez em tecnologia, tá? Em qualidade de som, que estamos trabalhando para que seja a melhor qualidade possível, imagem, cada detalhe, apresentação, uma nova roupagem, para que você receba esses vídeos que a gente está postando diariamente, 1, 2, 3 vídeos por dia. Com as notificações, o YouTube vai te avisar, vai mandar uma mensagem para você. Se não ativar as notificações, mesmo estando inscrito aqui no canal, você não vai saber quando os vídeos chegam. Você vai deixar que o algoritmo do YouTube decida por você e para você. Então, assinar as notificações é uma forma de você fazer essa escolha previamente e ter a distribuição ideal do nosso conteúdo, tá? Se você já está inscrito, se você já ativou as notificações, aí é o básico, deixa a curtida, comenta, ajuda a gente a construir, tá, os nossos programas, deixa a sua visão, a gente lê tudo. Obviamente não conseguimos responder tudo, tá? Mas pode ter certeza que todas as mensagens são lidas. Muitas delas são debatidas, a gente printa, joga nos grupos, debate aqui, tá? Então, é uma atenção que a gente tem e que você fazendo a sua parte, pode ter certeza que você está ajudando a gente a construir aqui o 45 minutos, os nossos conteúdos, e é assim desde de 2014, quando a gente começou a lançar nossos programas no formato de áudio, numa plataforma chamada SoundCloud. De lá para cá já passamos por muitas mudanças, demoramos muito a chegar aqui no YouTube, mas chegamos, já atingimos os 100 mil inscritos e vamos por mais, sempre mantendo a qualidade, tá? Como objetivo número um, acima da audiência. Tá? Aqui no 45 minutos,
Quem entra sabe o que vai encontrar, tá? Não vai ser captado por uma imagem, por uma thumb, por uma promessa de um conteúdo que a gente não comprova. Aqui você entra sabendo o que vai consumir, e não é por falta de aviso. Quando o cara entra, já sabe que vai demorar 1 hora, já sabe que vai ter umas discussõezinhas, mas sabe também que vai ter um conteúdo qualificado. E o conteúdo qualificado, Cássio, foi justamente o que a gente fez essa semana. Está aqui no nosso feed. E assim que acabar esse programa, a gente convida você a seguir direto para esse vídeo, Cássio, que a gente fez. Um vídeo atualizando 3 anos de ligas no futebol brasileiro, LFU e Libra. Atualizamos os times que estão distribuídos, questões financeiras, mudanças entre ligas, o Corinthians, que é aquela primeira mudança mais impactante, mas agora o Vitória. A gente debateu muito essa escolha do Vitória, Tem a questão financeira. foi subindo, tipo. Teve a primeira, o primeiro vira-casaca que eu acho que foi o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa foi o primeiro aí, que foi da Libra para a LFU. Aí teve a primeira mudança de impacto, que é do Santa. O Santa, na verdade, não tá nas ligas. Eu ia falar só ato falho. O Corinthians, que vai da LFU, da Libra para a LFU. E depois um terceiro estágio, que é mudança já com contrato assinado, que é o caso do Vitória. E E aí a gente debateu, explica ali, assim, a gente explica ali nessa situação. a gente debateu essa escolha do Vitória, os valores que podem estar envolvidos, um valor até baixo, tá? Em Em comparação, comparação, com o que Sport, Fortaleza, Ceará receberam na LFU, a gente deixou algumas interrogações aí. A questão do Náutico isso. foi muito debatida, porque o Náutico é um time que está vindo da Série C, que recebeu uma proposta e, obviamente, não aceitou uma proposta de 10 milhões quando estava na Série C. Em 23, em Isso. 2023. E agora a gente tem todo um debate se a LFU pode aumentar a proposta do Náutico ou não, porque a gente debateu isso, né, Isso. Cássio? Questão de distribuição, de hierarquia, de valores. A proposta não foi uma proposta para cada clube, foi uma proposta De liga. ampla de liga para E a todo gente mundo. aborda lá as questões porque o Náutico precisa ser recalculado. Precisa. Mas se for recalculado, será que vira uma bola de neve? Enfim, debate sobre isso. Mas uma coisa que a gente não tem como fazer lá, mas dá para fazer uma atualização aqui, que foi uma pergunta muito interessante nos comentários. Eu olho os comentários, tá? Que perguntaram sobre o São Bernardo, porque os 40 clubes das séries A e B de 25 têm liga. Por exemplo, quando começou o ano, o Botafogo de Ribeirão Preto não tinha. Aí entrou numa Assinou liga. na LFU. E assinou. Mas considerando os que subiram da Série C, Ponte Preta, Náutico, São Bernardo e Londrina, só o São Bernardo não tinha. Os outros estão lá. Ponte Preta, Náutico, Londrina, em detalhe, todos eles na LFU, inclusive. Até aqui, o São Bernardo não tem liga. Então, assim, nesse momento, para 2026, é o único dos 40 que não tem. Então, essa pergunta que eu achei interessante, a gente não abordou ela no vídeo, mas fica aqui um adendo caso você tenha visto essa resposta aqui. O São Bernardo certamente será procurado pelas duas, tá? E você olha pela configuração que, ainda que a LF pareça abraçar qualquer time e a Libra talvez seja mais... Mas não tem isso não, assim. Não tem isso não, Sampaio, ABC... Talvez a Libra tenha sido assim num primeiro momento, mas na hora que o modelo de negócio da LFU funcionou, tanto que teve a maioria dos clubes na primeira divisão, a Libra talvez tenha que recalcular sua rota para dizer, ó, meu irmão, tem que abraçar todo mundo também. Perfeito, tá? Então, assim que acabar esse raio-x da Série A, você procura no nosso feed e vai direto, tá? Para esse LFU e Libra, tudo, né? Toda atualização sobre esse cenário das ligas no futebol brasileiro. O vídeo ficou bem legal, tá? E agora sim, Cássio, a gente começa o raio-x da Série A, depois da 28ª rodada e todas as suas consequências, e a gente começa... Da 28ª rodada e dos jogos adiados que finalmente começaram a acontecer para deixar... e eles já aparecem agora no Isso. raio-x, né? Perfeito, Cássio. Já que a gente teve uma data FIFA, e nessa data FIFA começamos a ter jogos que estavam atrasados acontecendo. Então, A lacuna chegou a ser de 12 jogos, hoje está em 5. isso. Então, começa a ficar mais redondinho o campeonato. Exatamente. E, inclusive, é um momento importante. É um momento importante para essa região do campeonato, tá? Que a gente aqui no podcast há muitos anos chama de Red Zone, que não é só o Z4, é o Z4 e quem está diretamente relacionado com o Z4. Nesse nosso recorte, a gente vai do Corinthians, 13º colocado com 33 pontos, até o Juventude, né, que é o penúltimo colocado com 23 pontos. Essas equipes estão dentro de uma matemática em que escapar e ser rebaixado faz parte, inclusive historicamente. Por exemplo, Cássio, um time
já caiu com 34 pontos. O Atlético Paranaense ano passado tinha 34 pontos na 28ª rodada. Nessa altura da competição? Tinha 34 pontos. Pô. Esse ano ninguém tem 34. Acima do Corinthians é o Ceará com 35. Se nunca um time caiu com 35 pontos, eu não pegaria o Ceará com 35, o campeonato todo estável, a 7 pontos do 17º. Nesse caso, a dividida, acho que é uma questão lógica de ir pro lado menor, nesse caso. Exatamente. E aí, a história ensina que com o 33 é comum cair. Comum é um exagero, mas acontece de Mas cair. acontece. E com 23 acontece de escapar. A gente já teve um time que escapou com menos de 23. Foi o Fluminense que escapou com 22. Tá? Nesse momento tinha 22? Nesse momento tinha 22 pontos. Com 17, ninguém. Então, é por isso que você vai observar aqui. A nossa Red Zone sequer alcança o Sport. A gente já falou isso em vários programas. O Sport não se colocou na condição de disputar o Campeonato Brasileiro de forma da impressionante. Série A, tá? O Sport, ele não joga esse campeonato. Ele está aqui como um print, ele é o lanterna, tá? Mas não disputa absolutamente nada. Ele está rebaixado já, moralmente, não matematicamente, há muito tempo. Mas aí, Cássio, essa rodada tem um roteiro. E o roteiro dessa rodada, ele começou com o Santos batendo o Corinthians. Passou no carro. Passando o carro. Uma grande resposta do Santos de Vojvoda. Tinha feito sua pior partida contra o Ceará, tá? O que mostra que esse elo O problema é o Ceará assim, é impressionante, tá? Mas o Santos responde bem. O detalhe, é a única derrota nas últimas 5 rodadas. É a única derrota na era Vojvoda. A Vojvoda chegou, tem muitos É que eu falo de empates, 5 rodadas, é que quase todas as classificações que você abre Isso. hoje em dia, ela tem as mas é até um pouco mais. Desde que Vojvoda chegou, a única derrota é essa. O Santos, com isso, ele foi a 31 pontos. Abriu 7 do Fortaleza e abriu 6 do Vitória, tá? 8 do Juventude. Fortaleza, Vitória e Juventude. Fortaleza tinha um jogo chave em casa contra o Vasco, perde do Vasco por 2-0, tá? Isso afunda o Fortaleza, deixa o Fortaleza a 7 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é justamente esse Santos. O Juventude leva um gol, Cássio, na última bola do jogo. E não só isso, né? A bola era lance... de posse do Juventude. Né? O jogo já aos 51 minutos, aí Jandrei acaba da nova regra, né, de excedendo os 8 segundos, vira um escanteio. O escanteio não vira nada, mas a bola continua circulando com o Fluminense, vai até a direita, cruza, e Thiago Silva numa finalização completamente digna, precisa, né? Digna de 52 do segundo tempo. A narração, inclusive, de Gabriel do Rádio Tricolor é muito boa, você viu? Não, vi não. Eu quero ponto. Aí levanta a bola da área, isso aí. Isso aí. Eu não quero futebol, eu quero ponto, levanta a bola e sai o gol. Então é isso. Gerou esse impacto, porque o Santos, Cássio, ele foi a 31 pontos, 38,3% de aproveitamento, que gera uma projeção para a 38ª rodada de 43,6. Ou seja, entre 43 e 44 E aí, pontos. apesar eu, por exemplo, eu achava bastante do que seria, que esse campeonato seria diferente, no fim das contas ele está se acomodando ali dentro da normalidade. Assim é o que acontece sempre. Exatamente. E aí, no jogo que fechava a rodada, o Bavi, o Vitória entrou em campo para uma decisão de sobrevivência. O empate era do Bahia, para fazer o mal. Exatamente. Era uma questão de sobrevivência. Se o Vitória, que tem um jogo a mais do que todos os times que estão ao redor dele, tá? O Vitória é o único ali, tá? Com 28 pontos. Você tem o Fortaleza 27, Santos. É o único que está na rodada correta do campeonato. O Juventude também está. Mas é que eu acho que o mas já tá ficando pra porque trás. se tem um jogo a mais, parece que teve um jogo adiantado. Na verdade, todo tem um jogo a menos. Exatamente. Assim. Só que o Vitória responde. O Vitória de Aventura vence o jogo, tá? A gente vai analisar muitos números do Vitória dentro de alguns instantes. E ao responder, o Vitória vai a 28 pontos, segue a 3 pontos do Santos, tem um aproveitamento de 33,3 que projeta 38 pontos, Cássio. Olha, olha, sendo fire aqui, ele manteve, como você falou, ele começou a rodada a 3 pontos do Santos. O Santos vence um jogo importante, o Clássico Paulista lá na Vila Belmiro, o Vitória pressionado ganha o seu Clássico também. Manteve a diferença para o Santos.
mas diminuiu para Internacional, Atlético e Corinthians. Perfeito. Colocou mais ainda, né? Atlético, Inter e Corinthians no jogo. Agora, Cássio, é muito importante trazer uma outra visão. Porque quando a gente projeta a conta da salvação, você tem que projetar o 16º e o 17º. São 2 anos diferentes. O Vitória, projetando o aproveitamento de 33,3, terminaria com 38 pontos. Aí, por outro ângulo, você já diria, ó, 39 salva. 39 salva para o Santos, se o Vitória mantiver o ritmo. 39 não salva para o Fortaleza, porque ele teria que ultrapassar o Santos, e hoje a projeção do Santos é de 43,6, tá? Isso, na verdade, tem várias formas de observar. Várias formas. Outra forma, acredito, que seja o seguinte: aí você fala, pô, tá 5 pontos. Mas isso significa que até a penúltima rodada o Vitória vai estar, no mínimo, até a penúltima rodada o Vitória vai Cara, estar e o jogo a brigando. menos do Santos é Santos e Palmeiras. Então, assim, não acho que o Santos tem 3 pontos aí nessa conta, não, tá? Santos e Palmeiras. Hoje o Palmeiras não tá perdendo o jogo, Ou seja, tá? ele pode perder e seguir a 3 pontos à Três frente, mas pontos o, do mas, o, Vitória. mas o aproveitamento diminuiria e isso influenciaria Na na projeção projeção final. final. Perfeito, Cássio. Lembrando que tem um ponto fundamental para trazer aqui. O Vitória tem uma vitória a menos, tá? Isso pesa muito aí, porque se o Vitória, na verdade, 2 vitórias a menos, é isso que eu quero dizer. Tá aqui, o Vitória tem 6 vitórias, o Santos tem 8. Então são 2 rodadas. É. Isso pesa muito. Se o Santos, por exemplo, vencesse esse jogo a menos que ele tem, seriam 3 rodadas. A distância fica muito grande. E detalhe, segunda-feira, 9h30 da noite, Em- Santos e Vitória. Encerrando a rodada. Encerrando a rodada na Vila Belmiro, Santos e Vitória, Vitória com muitos desfalques. A gente comentou isso no pós-jogo de ontem. Agora, Cássio, para entender a demanda de campanha que essa atual projeção do Santos impõe, tá? Se o Santos mantiver os 38,3% de aproveitamento, que com o Vojvoda já é melhor, mas se ele mantiver, ele obriga o Vitória a ter até o final do campeonato um aproveitamento próximo ao do Bahia, 53%. E obrigaria o Fortaleza a ter um aproveitamento igual ao do Cruzeiro, que é o terceiro colocado com 60%. Ou seja, se o Fortaleza chegar a essa pontuação que hoje o Santos projeta, o Fortaleza precisa ter o desempenho do Cruzeiro. O Vitória precisa ter o desempenho do Bahia, o desempenho de sexto colocado. O Fortaleza precisa ter um desempenho de terceiro colocado. É muito pesada a projeção, mas como o Cássio falou, essa projeção ela está ali dançando a cada rodada. Né? Isso aí não é uma regra estabelecida, não, tá? Cássio, dessa vez cedi a algo que você sempre traz e já trouxe a projeção de pontuação da UFMG. Um abraço aos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Cássio depois ele vai trazer aquela projeção por time, né? O percentual. Esse aqui é a projeção por pontuação, Cássio. E aí o seguinte, a UFMG, eu diria que ela faz uma média desses dois números. Se você atingir 44 pontos, você tem 8% de chance de cair. Tá? 44 pontos, 8% de chance de cair. 43 pontos, 21% de chance de cair. Já 42 pontos, você tem um crescimento grande com 41% de chance de ser rebaixado. Mas é Mas ainda é maior de ficar, isso que eu ia dizer. né? Aí continua sendo uma chance maior A da permanência. da Agora, permanência. 41 pontos, 63% de chance de queda, tá? Esses são os números Mas apresentados esses pela são os UFMG. números de hoje, 17 de outubro. Sim. Assim, esse Santos que parou de perder com o Vojvoda, pode ser que mantenha isso. Mas é uma sequência quebrada ali que esse número muda bastante. Lembrando que quando o Fred fala desse número, muita gente acredita que saiba, mas para a galera que sempre está chegando gente nova no conteúdo da gente, esse número ele é projetado rodada a rodada. Claro. Assim, não é o 41 pontos na história, né, 41 pontos especificamente com os resultados desse campeonato. E dessa última rodada. Porque, tipo, na 28ª rodada do ano passado, esse percentual provavelmente seria diferente. Isso é um cálculo muito específico. Então, esse cenário de hoje, ele projeta que todo mundo vai continuar nessa curva com pequenas variações e dá isso aqui. Mas as variações ainda podem acontecer. Uma vitória como essa que o Vitória teve, ela pode, por exemplo, a gente não faz a menor ideia do cálculo da FMG para Santos e Vitória.
Exatamente. E esse jogo é muito determinante. A próxima rodada, Cássio, ela vai impor Porque se ali. o Vitória vencer, eu digo, eu antecipo isso aqui tá errado. Tá, muda na hora. Mas veja só, Cássio. Próxima rodada. Veja como a próxima rodada ela é impactante para esse recorte específico que a gente está debatendo. O Vitória, 17º colocado, enfrenta o Santos, 16º. Se o Santos vence, se o Santos vence esse jogo, o Santos vai a 33 pontos, tá? A 34 pontos. Abre 6 sobre o Vitória, colocando 3 vitórias a mais. É uma vantagem enorme. O Fortaleza, que tem 24 pontos, já está a 7 do Santos, pega o Cruzeiro no Mineirão, tá? Cruzeiro no Mineirão. Jogo dos mais complicados para o Fortaleza. Se ele ficar 10 pontos do Santos, é uma diferença brutal. Vamos ao Inter. 15º com 32. O Inter enfrenta o Sport no Beira-Rio. Uma chance enorme do Inter chegar aos 35 E pontos. embora o Sport, apesar de ser 17, não passou, deixou de ser o time que perde toda a rodada. Exatamente. Perdeu 4 das últimas 14, né? Mas, Cássio, que eu não... Mas o favoritismo é gigantesco. O favoritismo do Inter é grande. Veja, é a maior chance de vencer que o Inter tem até o final do campeonato. Exatamente. O favoritismo do Inter é grande. O favoritismo do Santos existe. Existe. O favoritismo do Cruzeiro contra o Fortaleza é grande. Aí, ou seja, tem que ver só o Atlético Mineiro. Veja aí quem o Atlético Mineiro enfrenta, tá? O Galo enfrenta o Corinthians na Neoquímica. Ou seja, pode bater ali o teto de 33. Isso. Não, ou fica 34 ou um perde e fica de 33. Então, assim, Exatamente. 33 pontos seria o mínimo. O Vitória com 28 e Atlético ou Corinthians com 33. Seria uma rodada muito. Ou seja, seriam 5 pontos para o Vitória, 9 para o Fortaleza. Então aí, veja só, veja que onde esse cálculo chega. O torcedor do Fortaleza, ele é Vitória. Ele é empate, obviamente, mas se tiver que escolher um lado, É melhor que Vitória. é melhor que seja o Vitória, tá? Ele é Vitória, ele é Sport, porque é uma rodada em que há um risco muito grande dos times que estão acima do Z4. Veja, a gente já disse algumas vezes, Raio-X tem rodada, então esse é o 28º Raio-X, eu acho, do laço. Isso. Mas de vez em quando a turma desata o laço. Aí, acontecendo isso, dar um nó de novo no laço. É uma briga. É fazer o laço ali de novo. É uma briga da Não sei matemática e do futebol. Todo mundo. Repito, não é o 45 minutos. Talvez, Cássio. Talvez. Veja, eu acho que a gente, na verdade, por ter 3 nordestinos no Z4, a gente analisa mais o Z4. Eu acho que uma parte que isso aí já está enterrado, meu irmão. Eu ia até dizer isso. Talvez em Salvador se aceite menos o discurso que esse Z4 está com um laço. Porque o Vitória sempre esteve muito próximo, né? Mas o cenário ainda é muito complicado porque falta esse time. A gente vai passar para outras telas e a gente vai deixar isso até mais claro. Mas a próxima tela específica, ela é uma tela com boas notícias, digamos assim, com bons recortes para o Vitória de Jair Ventura, tá? O venturismo aí já começou a operar, Cássio. Fred tava doido para fazer esse slide aí. Você sabe que eu sou fechadíssimo aí com o Jair Ventura. O primeiro, Cássio. Suco? Tá no suco ali? Jair trabalha solto. Jair no suco. Camutanga, prestando atenção, e o filhinho de Camutanga ali. Salvou, viu? Salvou. A bolinha entrando ali, apareceu, 2-1, reta final, tirou na linha. Ele tá pensando ali, ó, tá falando tanto aí, Jair. Mas papai tirou, papai tirou. Aqui garantiu esses pontinhos. Tá? Mas, Cássio, tomei até um susto. 75% dos times com 28 pontos em 28 jogos escaparam. 75%. É uma estatística boa, mas que deve reservar os seus segredos, que é tipo, quantos dessas vezes em que isso aconteceu, quantas o 16º estava mais próximo? Sim, a gente vai passar por isso, mas Porque assim, nem sempre. poucas, viu, Cássio? Veja, sempre teve uma diferença do jeito que 3 está agora. pontos. A gente vai passar por essa tela. É um cenário bem tradicional. Até porque, olha logo esse de baixo, Cássio. Historicamente, os 17º se salvam. 12 de 19 escapam.
Esse slide aí é. Meu Deus do céu. Faltou. Tu até fez no programa de ontem que a gente gravou um foguinho na Foi, tela. foi. Faltou aqui, viu? É, Faltou aqui. Esse foi o Fire Class. Tava em falta, inclusive. Porque, veja, 12 de 19 escaparam. caramba, esse. É por isso que o pessoal. É por isso que lá em Salvador, como você falou, tu Tem que tem que acreditar. Tem acreditar. que acreditar, tá? Veja o perfil dos times, Cássio. O Corinthians, de 2024, terminou em sétimo. Mas, Tinha os mesmos tudo 28 bem. pontos. Sim, Foi uma reta. Detalhe, foi reta final, foi batendo na Libertadores. foi. Essa foi uma reta final, não parou de ganhar. O próprio Vitória terminou em 11º ano passado. Partia desse. Com o Alejandro virando artilheiro do campeonato. Jair Ventura. Aliás, Corinthians e Vitória É, conseguiram isso, cada um tendo o artilheiro do campeonato, no final das contas. Yuri Alberto e Alejandro. Então, assim, tem. claro, tem uma lógica. Mas Jair Ventura colocou o Vitória no ponto em que o time estava em 2024. Aí a gente tem o Atlético Paranaense de 2008, tá? Terminou em 13º, 45 pontos. O Atlético Mineiro de 2010 terminou em 13º, 45 pontos. O Bahia de 20, 14º, 44. O Figueirense de 15, 16º, 43. E aí é que eu vou sublinhar para o torcedor do Vitória. O Curitiba que caiu com 43. Só o Avaí implodiu. Só o Avaí, dos times que tinham 28 pontos, realmente caiu desabando com 35. Os outros todos, Cássio, tiveram 43 pontos ou mais. É uma projeção assim. O Vitória não está com uma matemática contra ele. Né? Esses números aí colocam a matemática muito de acordo. Para mim, o maior problema é a falta do alvo. E eu venho trazendo isso há muito tempo. Mas eu dizia que o alvo era o Santos. Teu alvo era o Meu alvo era Red Bull Bragantino. Bragantino. Meu alvo Esse era Red Bull Bragantino. levou. Se bem que levou Levou um presentinho de 5 nessa a rodada. sacola, né? E eu ainda vejo algumas pessoas considerando, viu? Ainda? Ainda, mas Porra, eu não considero, não. caramba, ainda pode dar o braço a torcer. É por conta das curvas, né? E a gente vai mostrar um pouquinho de curvas também aqui nesse programa, tá? Mais um slide, Cássio. Esse é totalmente voltado para o Vitória. Na parte de cima, tá? Na parte de cima a gente tem a distância do Vitória para o 16º. Você vê que o campeonato todo o Vitória teve ali, Cássio. Tirando, acho que 25ª rodada, que ficou a 5 pontos, o campeonato todo o Vitória esteve. Às vezes ele foi o 16º, tá? Chegou a ser o 15º, chegou a ter um ponto a mais do que o 16º. Mas sempre foi -1, -1, -1, -2, sempre com um jogo a mais, tá? O Vitória é um dos poucos times que teve o campeonato inteiro um jogo a mais. E vem estabilizado nessa diferença de -3. Aqui no gráfico amarelo, a gente tem as posições do Vitória. Tá? Quase sempre 17º, tá? Como a gente já mostrou no recorte, chegou a ser 15º, 16º algumas vezes, mas já vem aí muitas rodadas na 17ª posição. E ali no final, Cássio, os jogos que restam para o Vitória. Eu vi A última vez que ele oscilou com duas posições a mais ou a menos, foi há 20 rodadas, pô. É, Todo desde então, ou 17º vira 16º. Não, tem o 18º virou 15º aqui. não, eu tava fazendo o contrário. O 3, você colocou 3, até tava com 2. A última vez que foi com 3, foi há 20 rodadas. Cara, eu Exato. pensei uma coisa e e falei outra. Enfim, mas é porque é muito pouco. Sim, sim. Você, duas para baixo, duas para menos, assim, você tá orbitando uma faixa de campeonato. É impressionante. Não dá pra dizer que tá no lugar errado, não, né? Não. E ali, Cássio, os últimos jogos. Eu ouvi de um torcedor do Vitória, na verdade eu li no. Ou foi no chat ontem, acho que foi no chat ontem, ou foi no Clube 45, tá? Quando eu falo chat ontem é porque eu participei do pós-jogo, né, com o Ravel e com o Vitor Vilar. A conta dele é a seguinte: ganha todos em casa, 15 pontos. É o que todo mundo faz, né? É. Aí já vai para 43, com os 15 pontos. Veja, se ganhar todas em casa, tá na primeira divisão no ano que vem. Corinthians, Inter, Botafogo, Mirassol e São Paulo. Esse é o problema. Mas veja só, se ganhar todas em casa, tá virtualmente na primeira divisão. Até porque esse jogo com o Sport seria muito na reta Foi a final. conta dele. Ganha todos em casa e vence o Sport. Fora. Tem o Sport dessa vez vai botar uma geladeira, que nem o Vitória. aquela, aquela da cerveja ali. Isso é. 46 pontos, tá? Uma conta aí que garantiria. Mas
eu não consigo ainda pro Vitória fazer esse tipo de conta. 5 de 5 é. Não, e nem é só por isso, Cássio, é porque esse jogo contra o Santos, ele redesenha o campeonato. Joga contra o Santos. Veja, aí não ganha do Santos. Aí esse 5 de 5 começa contra o Corinthians. Exato. Então, assim, fazer esse tipo de conta pro Sport, que é uma coisa quase. É melhor ser uma conta. Tem outras contas. Quando a gente fez pro Sport, é assim, é o Sport afundado. Se tivesse um jeito, aí você desenha. Pra quem tá brigando ponto a ponto, esse tipo de cálculo não é o ideal. Pra quem tá brigando ponto a Porque você ponto, vai perder, vai é sofrer, rodada a rodada. você vai sofrer um empate aqui chato, vai tomar um gol, mas ao mesmo tempo você consegue um resultado expressivo fora de casa. Esse tipo de conta, pra mim, não cabe pra quem realmente está brigando. Ele cabe pra quem tá afundado. Dizer assim, ó, esse afundado, pra ter alguma chance, tem que ganhar tantas aqui. O Vitória não precisa buscar como ter chance. O Vitória tem chance todas as rodadas. Se o Vitória ganhar do Santos, muda toda a conta. Então não adianta ficar fazendo projeção de eu vou vencer todas em casa, ou então vou vencer 4 em casa, trocar uma pelo Sport, empatar uma fora. É uma projeção difícil. Mas o que dá para dizer, Cássio, é que o Vitória chegou naquele ponto que se perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, escapa. Né? O velho 50%, 53% ali que a gente falou, e é um recorte bom quando você chega nessa conta do perde e ganha. Chance muito razoável. E agora a gente vai para um quadro, para um slide que é muito clássico aqui do programa, é o mais básico de todos, que a gente mostra como estava a competição da 28ª rodada em todos os anos, tá? De 2006 até 2024, nesse recorte aqui, como a gente está falando de Z4, de Z4 estendido, a gente vai do 11º ao 20º. E aí tem várias coisas para observar, tá? Primeiro, Fluminense de 2009. É o time de menor pontuação que escapou. Escapou com 22 pontos. A gente tem 3 times que caíram com 34 pontos nesse momento do campeonato. O mais recente, o Atlético Paranaense. Não temos esse exemplo em 25, mas é como o Fred falou. Seria ali entre o Corinthians e o Ceará. Entre o Corinthians e o Ceará. Um deles desligar completamente, tá? E aí, perceba, a gente vai falar de distância agora. Esse Atlético Paranaense que a gente falou, vou até começar por esse exemplo mais recente, ele estava a 6 pontos do Z4, tá? Nesse momento do campeonato. Hoje o Ceará está a 7. Hoje o Corinthians está a 5. É o meio termo aí, como o Cássio acabou de dizer. Só que ele foi ultrapassado pelo 17º e pelo 18º. Corinthians e Vitória ultrapassaram o Atlético Paranaense, além de todo mundo que estava E aí entre você eles. puxa pela memória o rebaixamento do Atlético. Foi esfacelar completamente nas últimas 4 rodadas, assim, de Isso. não fazer nada, o jogo do Bragantino, vai para o último jogo portas fechadas com o Atlético Mineiro, Aquele jogo do inferno lá contra o Vitória, né, É. que ficou muito marcado. dentro de casa, tem isso tudo. E nas distâncias, Cássio, aqui a gente já fazendo até uma. No inferno foi o que... Foi que colocaram, né? O Não, pacto, né? Mas aí o Vitória Respondeu, né? respondeu com a Na casa música. do Senhor não existe Satanás. Foi muito boa. Resgatou um bom e velho asa de águia, tá? E aí, Cássio, já até fazendo a transição de uma análise mais do Vitória para uma análise mais pro Fortaleza, que está a 7 pontos, tá? Você vê que só 2 times, Cássio, conseguiram tirar distâncias de 7 pontos ou mais. Na verdade, o Fluminense ele tirou 12 pontos, se você pensar o primeiro time que Claro. caiu, tá? Em 2010, a gente tem uma distância de 8 pontos que foi tirada. E em 2011, 5 pontos. Perceba que é 2009, 2010 e 2011. Ou seja, isso parou de acontecer. Tá? Desde então, a maior é o ano passado com 6 pontos. E assim, quando você vai de 11 para cá, tem tantas diferenças. Por exemplo, a gente é uma era pré-estádios de Copa do Mundo. Sim. Para começar daí, não é arena, são gramados diferentes, assim, O cara. próprio Fortaleza não jogava nesse Não, mas diga, tempo. era um gramado de, um é bermuda, outro é esmeralda, outra não sei o que, bermuda. É assim, enquanto hoje tenta se padronizar e tal, ainda é claro que existem gramados diferentes, mas era muito pior. A questão econômica, já tinha a gente via aquela disparidade na época, mas vendo com o olhar de hoje, ali era equilibrado. Era equilibrado. Mas já tinha, então assim, tem vários cenários para que isso para não ter acontecido mais. Aí vê, Cássio, vamos fazer de 2012 para frente. 2012, os 4 caíram. Ninguém tirou nada. 2013, conseguiu tirar 2 pontos. 2014,
2 pontos. Mas foi o Lanterna, viu? Foi a Lanterna que buscou, mas 2 pontos. 2015, 4 pontos, né? 4 Porque é o pontos. que vem de baixo. Não, 4 pontos em 4. 2015. 2016, ninguém. 2017, ninguém. 2018, 1 ponto. Não, Fred, 3. Não, não, aqui tudo bem, É, 17 e 1 ponto. 17, 1 Ok. ponto. 18, 1 ponto. Não, na verdade, 17 não tirou, 17 caiu. 17 tava lá e caiu. Os Sim, 4. 17 os 4 caíram, Aí, 18, 1 ponto. 3, pô, desse 29 para. Ah, não. Não, pô, o que escapou foi 31, tá? É, 18, 1 ponto. Meu irmão, veja, galera, meu irmão, é porque essa é uma tabela periódica, pô. Isso aqui, eu sei mesmo. Mas vamos voltar, vamos. 19, ninguém. 20, 2 pontos. 21, 3 pontos. 22, 1 ponto. 23, 1 ponto. E ano passado, 6 pontos. Veja, Ano passado foi exceção. é isso que. E eu repito, que foi o próprio Vitória, inclusive, né? Vitória e Corinthians. Mas no caso da campanha do Vitória, eu digo isso lá desde o do primeiro turno, quando o Sport ainda estava mais presente nessa análise, e que mas que o Sport largou tão mal que a gente já fazia todo esse cenário há umas 15 rodadas, Sim. e dizia assim antes, eu dizia, esses clubes que têm essas escapadas maiores, como está sendo esse caso agora, eles costumam ter elementos assim muito característicos. Você fala isso há algum tempo. Aí eu disse, aí eu fui puxando, o Náutico de 2007 teve o vice-artilheiro do campeonato, que foi detalhe, e o terceiro melhor jogador do campeonato. A Costa. Que até nos últimos anos a CBF não vem fazendo a premiação oficial, mas teve ali, a Costa foi. Era o Náutico vice-lanterna do primeiro turno, e no segundo turno ele teve a 8ª melhor campanha. No final ele terminou ali no limite e escapou. O Vitória do ano passado com o Alejandro, que é uma artilharia basicamente pelo retorno. Sim. O próprio Corinthians com o Yuri Alberto foi bater até na Libertadores, foi até uma recuperação melhor, mas teve a mesma situação. Então, todos esses exemplos, mas existem outros assim. E você não ter um elemento que impulsione, porque o do Náutico impulsionou. O do Vitória certamente Alejandro impulsionou. Nesse momento tá assim, tá todo mundo assim. Você precisa Perfeito. de A ter gente vai ter, inclusive, uma tela, Cássio, que mostra justamente como está todo mundo. Aí alguém pode pensar, pode ser Palermo, pode ser, mas não é só treinador. Não é, Até aqui não teve. é, Não teve. por exemplo, é como se fosse assim, o Renato Kaiser agora 10 gols na reta final. Ou então Moisés voltou para o Fortaleza, precisou nem encontrar, mas Moisés que voltou para o Fortaleza ali, depois recuperado, e de repente começa a fazer gol da vitória, um jogo, pronto. É um elemento como esse. Porque se for o time que está até aqui, não vai ter esse salto, não. Isso. A gente vai ter um gráfico até que mostra isso. E como eu falei, esse quadro aqui é uma transição dentro desse programa em que a gente sai mais da ótica do Vitória, porque a gente já mostrou que 3 pontos é completamente tirável, obviamente. Claro. Não precisa nem fazer um programa para isso. Isso é com 4. 4 na prática. 4 já é mais preocupante. Veja que quando a gente falou de 2012 até 24, só um escapou com 4, né? E o do ano passado com 6. Mas o fato de ter sido ele mesmo ajuda. Ajuda. Tá? E ano passado, né? Agora, então, Cássio, a gente vem justamente para o recorte do Fortaleza, que só um time, até hoje, se salvou Esse tendo Fluminense. 21 a 24 pontos. A impressão que eu tenho é que a gente vai fazer muito esse raio-x nessa vida, imagino eu, que acabou de inaugurar a sala, então esse tipo de vídeo essa boia do Fluminense, isso é uma boia. Isso é uma boia. Essa boia do Fluminense, ela vai estar a gente a fazer o raio-x. Esse Papai Noel aí. O cara time tá morto aí, Fred, mas calma lá. Já teve gente se salvando, daí o cara joga essa boia ali, ó, 2009, Fluminense, é uma boia, pô. E aí, Cássio, para mostrar o quanto é uma boia, a gente tem na tela 16 equipes, tá? Que tinham entre 21 e 24 pontos. Tá? 21 a 24 pontos. Fortaleza tem 24 hoje, então é de 24 para menos. Mas se eu tivesse colocado o recorte 24 ou menos, aí teria sido um percentual ainda menor, porque vai entrar os Náutico, Chapecoense, América do Natal, campanhas que já estavam completamente sem chance aqui. Então, eu vou focar em quem tinha 21 a 24 pontos, que está ali com alguma chance. Perceba, Cássio, que tirando o Fluminense, dos outros 15 times, só um deles fez mais de 40 pontos, que foi o Vasco de 2015, terminou em 18º com 41. Todos os outros foram de 39 para baixo, tá? O que é um retrato muito duro para o Fortaleza.
tá? Um retrato muito duro. Primeiro, é uma matemática toda histórica contra, toda. Segundo, o que você acabou de falar. Não existe um sinal de evolução consistente, de uma evolução mais clara do Fortaleza. Palermo chegou, o Fortaleza conseguiu 3 vitórias, que foram importantes, obviamente não estava já rebaixado, contra adversários diretos, contra os outros 3 times do Z4. Palermo, com Palermo no Fortaleza venceu o Vitória por 2-0. No Castelão, venceu o Sport por 1-0 no Castelão e conseguiu uma virada contra o Juventude no Alfredo Jaconi. O problema é que parou aí. Perdeu para o São Paulo com um homem a mais. É óbvio que teria sido pior se nem tivesse feito isso, Claro, mas ao perdeu do mesmo Vasco com um tempo, homem a mais o jogo todo, né? é, hum, fez o básico, mas só o básico não vai salvá-lo. Exatamente. E tem um gráfico, Cássio, que eu acho que é um gráfico até simples, mas que se encaixou muito com o que você trouxe. Aqui tem a classificação do segundo turno, tá? O rendimento do segundo turno mostra um quadro de estabilidade, Cássio. A gente não tem, tipo, Vitória precisa tirar ponto do Santos. Os dois têm a mesma pontuação no segundo turno. O Fortaleza, que está 7 pontos atrás do Santos, em 9 jogos, fez um a menos. Já no recorte recente do campeonato. No segundo turno, o Fortaleza, que precisa tirar 7, em 9 fez um a menos. Como a gente vai esperar que em 11 ele faça 8 a mais? Tá? Em 9 ele fez um a Tem menos. razão. Ele precisa ter um efeito positivo que ele não tem, e o Santos precisa ter um efeito negativo que não tem. O Santos não é um time em queda no campeonato. O Santos de Vojvoda não é mais o Santos em queda no campeonato. Red Bull Bragantino, que era o time que eu defendia como alvo. Por quê? Porque o Red Bull Bragantino teve um recorte que tinha 4 pontos em Veja, o ritmo do 10 Bragantino jogos. caiu muito, mas a gordura, eu falei, assim, tem a pontuação bem inalcançável. Exatamente. E outra coisa, Cássio, no retorno tem a mesma pontuação do Fortaleza. No retorno tem um ponto a menos que Vitória e Santos, tá? O Internacional, que é um time em crise, um ponto a menos que o Fortaleza. Vamos lá. 2 pontos a menos que o E Vitória. tendo 8 na vida real. É. 9, Cássio. 9, tá? Em 9 rodadas, o Inter fez 2 a menos que o Vitória. Precisa que agora, em 11, faça 6 pontos a menos, né? Não, assim, tem 8 a mais. 8 a mais, né? Então, assim, é em relação ao Fortaleza, em relação ao Sim. Vitória, é 4. Ele tem 33. Não, mas tá certo. Veja, É, em relação à vitória, mas em relação ao Fortaleza aqui. exatamente. Então, Cássio, existe uma exceção que a tela traz aqui de forma garrafal, eu diria. O Atlético Mineiro. Que o Atlético Mineiro, sim, vem num recorte de 22% de aproveitamento no segundo turno, que geraria um final com 40 Mas pontos. aí tem o Kinder Ovo. Quando o Fred traz esse. Por isso que eu falo, tem os meandros. Quando o Fred traz o dado do retorno, esse número, por exemplo, não conta que o Atlético acabou de ganhar do Sport. Perfeito, Esse jogo era um jogo atrasado lá do primeiro turno. perfeito, perfeito. O Atlético. Então, assim, essa pontuação. Veja, é retorno, isso aqui é o retorno. Retorno. Mas oficialmente, então vai ter mais 3 aqui. Mas é o retorno do Atlético. Mas isso não é um retrato fiel do momento do Atlético. Perfeito, Cássio. Nesse momento, o Atlético empatou com o Cruzeiro e tem uma vitória sobre o Sport. Então, E assim, o empate com o Cruzeiro é um bom resultado. eu digo isso porque se você. As bolinhas. Alguns. Acho que a Globo coloca as bolinhas só pelas rodadas. Eu gosto mais o do Google porque eles consideram o jogo atrasado Perfeito. nas bolinhas. Então, nas bolinhas verde, vermelho e tal, cinza. E na hora que você vai colocar isso do Atlético, essa vitória do Sport está tratada como recente. Sim. E aí, ou seja, aumentando esse escopo, o Atlético tem uma derrota nos últimos 5 jogos. Duas vitórias, 2 empates e uma derrota. Então, ainda que ele tenha esse cenário aqui, não é exatamente o que o Atlético está. Isso, obviamente, é muito pior para o Fortaleza, tá? É claro, E mas. pro Vitória, E né? para o Vitória. Cássio, vamos terminar o programa e eu queria que você trouxesse o FMG, tá?
trabalha aí na UFMG. Lá no começo a gente já trouxe Isso é pontuação. a parte do esporte agora. É a parte do esporte. O esporte é o seguinte, tá? Se o torcedor do esporte assistiu o programa Assiste. inteiro, Veja, a torcida do esporte assiste porque se ela tá aí 18.523 torcedores de média, com exatamente. uma vitória em 13 jogos. Caramba, eu só coloquei no Twitter isso. Eu achei. Como a galera assiste, eles vão saber. Teve gente assim apontando o dedo. Eu disse, caramba, eu disse, ó, beleza. Ó, todo respeito. Isso é mais má vontade do que outra coisa. Questionar. Eu nem comparei com ninguém, só disse, ó, o esporte, com uma vitória, lanternaço, tem uma média dessa. Mas não, mas os outros três do Nordeste têm média maior. Claro que tem, pô. Eu tô dizendo que o time tem 17 pontos e 27 jogos, tem média. Veja, se você comparar com outros lanternas assim, eu acho que eu nunca vi um negócio desse. Veja, o que eu tô querendo dizer é que eu não entendo por que, que o Sport tem uma média de 18.523 pessoas, porque em outros momentos era seria abandono total. era abandono total. Mas, enfim, já que ele tem essa média, então essas pessoas estão aqui até agora para saber se ele tem chance. Mas eu aconselho que a turma do esporte assista o outro raio-x, a turma do raio, tá? Como o Cássio disse, o raio da B. Veja, a turma do raio, que é o da B, é bom ir para lá logo É lá. bom ir para lá e é bom E é bom abraçar a causa. a causa. Atlético Paranaense. Não torçam pro mais fraco, tá? Não torçam pro mais próximo. Eu contei dentro do raio-x da Série B essa história. A gente tava aqui já no estúdio, eu assistindo Remo e Atlético Paranaense. Veja só, eu involuntariamente estava torcendo pro Remo, mas eu ficava, não, não, Fred, não pode torcer pro Remo. Tem que torcer pro Atlético Paranaense. Aí o Remo faz No caso é para o Atlético subir, né? pro Atlético poder subir e tirar um super candidato a acesso, né? Que se o Atlético permanece. Então, assim, eu comemorei o gol do Remo, e não pode comemorar o gol do Remo. Foi uma luta, Mas ao porque mesmo. Fala. internamente, Cássio, a gente sempre tem essa de Claro. torcer pro maior, E sofrendo. ainda mais que ainda que existe uma simpatia com o que o Atlético Paranaense fez, que é justamente de ter sido o clube para furar, como furou durante anos a bolha do G12, de ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, finalista da Libertadores 2 vezes, campeão da Sul-Americana 2 vezes. Mas o Remo, querendo ou não, a gente já costuma dizer aqui também, o Remo tem uma relação. Belém do Pará não é perto, não, tá? Mas assim, mas a relação norte e nordeste, a relação socioeconômica do norte e nordeste, faz com que o Remo seja mais próximo. Então, acho que Sim, tem. sim. E até no passado existiu o torneio norte-nordeste. O Remo, inclusive, fez a final de 68 com o Sport e de 69 com o Ceará. E nesse quadro, ainda só para finalizar esse da Série B, para que está olhando para lá, do Atlético Paranaense, eu tenho uma grande dúvida sobre o Atlético. Desde que o Atlético virou o Atlético, ele nunca viveu o segundo ano seguido na Série B. Caiu ou subiu? Tipo, ele sobe. Não, a última vez foi justamente em 95. Ele cai em 93, não sobe e tal, e em 95 ele sobe como campeão, aí passa muitos anos, cai um ano, sobe no outro. Então, nas vezes anteriores ainda tinha aquela época de cair, mas ter o contrato. Agora não, já caiu com a cota sendo menor, mas ele tinha o estofo de tanto dinheiro que ele arrecadou nos últimos anos. Mas o segundo ano pode ser problemático. Então, assim, ao mesmo tempo que para quem está indo para a Série B, já que isso talvez o ideal seja o acesso do Atlético Paranaense, mas o segundo ano é chato, viu? Chato. Segundo ano é Mas sempre, enfim, sempre deixa mas isso é feridas. para a turma do raio. Nesse aqui, a galera da Série A, Departamento de Matemática da UFMG, eles fazem quando o gato mestre do Globo divulga, eles divulgam. Pode ser das duas formas, eu acho curioso. A chance de permanência. O FMG é mais direto, a chance de cair. Risco de queda. O risco de queda, tá ligado? Porque é só você botar o número ao contrário. Porque se fosse do gato mestre dizendo, o cálculo seria diferente, mas diria que o esporte tem 0,68% de chance de escapar. O FMG é mais direto. O Sport tem 99,32% de chance de cair. Ou seja, é dessa forma. Certo. O Juventude, por isso que eu falei no começo, mas embora não vai fazer sentido nenhum, porque eu falei quando a gente fez uma pré-gravação que voltou, mas eu tinha dito. Cássio tinha dito no Take 1, que não foi ao ar. A Red Zone, eu digo, Não é só o esporte que tá indo, não. o Fred fez a Red Zone até a Juventude, aí eu disse, rapaz, aí vai. Aí... Eu vou voltar aqui, Cássio, pra Red Zone. Pronto, aí na hora que começou, mas ele não entrou, porque esse aqui tá no take 2. Foi só um minutinho de gravação. Eu disse, esse Juventude, não sei nesse momento, não. Veja, o FMG meio que tá beirando o que eu digo, eu vou chamar de índice minhoca. Eu aprendi isso. O índice minhoca é o seguinte, segundo ele, que é um estatístico de formação, então eu acredito, é por isso que eu absorvi essa informação. Quando dados de probabilidade batem 96%,
é basicamente, né, é óbvio que tá de acontecer, mas assim, que estatisticamente não tem volta. A reversão disso não acontece. Sim. Aí o cara pode falar: "Pô, claro que a chance é muito maior". É, mas é no sentido de o Fluminense tinha 99 e escapou, ou seja, é uma aberração, mas 96 é meio que, ó, já foi. O Juventude chegou a 94,1. Então, esse fim de semana do do Juventude, se ele não ganhar, até detalhe, ele até tem uma chance de vencer, porque eu acho que ele pega, Juventude e Bragantino. Então, assim, mas não acontecendo, ele pode entrar nessa margem que é sem volta, viu. Sim, sim. E aí você vai para o Fortaleza, muito alta a chance, mas ainda é reversível, 86%, 86,0. Vitória, 65,5. E aí, do Vitória para o Santos, esses 3 pontos da tabela, que na verdade são 4, como a gente já mostrou aqui, E um jogo a menos. e um jogo a menos, o Santos, ou seja, 65,5 para o Vitória, o Santos já vai bater 16,8. É, 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 O laço, né? é por isso que tem um laço e por isso que a gente É, não fica com muito medo de dizer isso, é. dessa história. Mas, já, 16,8 é aquilo, cai. E até porque tem 2 casinhas decimais. Seguindo nessa lógica, o Internacional 11,8, Corinthians 10,9, o Atlético Mineiro, que no retorno tem aquele dado, mas justamente com o elemento esporte ali, Sim, aqueles 3 pontos da Arena MRV, venceu por 3-1, o Atlético já cai para 7,1. E o Ceará, que Fred acertadamente não colocou nessa análise, porque não tem nenhum número que faça com que um time com a pontuação do Ceará tenha caído, e bate aqui em 2,6%. E que se você fizer de forma inversa, numa engenharia ele passa reversa, dos 96. ele passa dos 96 que Minhoca fala. Então o Ceará já foi, o Ceará não vai É. cair. Dentro dessa mesma lógica, o Ceará não cai. Perfeito, Cássio. Porque, veja só, de todos os dados que a gente apresentou aqui, para o Ceará, a gente teria apenas um time na 11ª ou 12ª posição caiu, foi o Atlético Paranaense no ano passado. Uma bizarrice, inclusive. Isso. Nenhum time com 35 pontos caiu. E só 2 times. Ou seja, o cruzamento dos dados, não, Exatamente. você tem até um elemento, mas Isso. você não consegue fazer os dois, né? E em 19 temporadas, só 2 vezes se reverteu uma distância superior de 7 pontos ou mais. A gente viu ali 12 e 8 pontos. Então, assim, são muitas e muitas e muitas campanhas que desenham a permanência do Ceará, além da própria estabilidade do time. Então, não faz o menor sentido a gente E isso ficar é uma trazendo análise o Ceará sobre o para essa Ceará. conta. Na hora que você tá com o canhão aqui, tá com a câmera apontada pro Ceará, na hora que você muda aqui e você vai pro Z4, aí é que a chance, aí é que a chance de escapar aumenta, porque beleza, vai dar tudo errado aqui. Mas não tá dando certo aqui, as coisas não estão Foi acontecendo. justamente o quadro final que a gente mostrou do retorno. O campeonato vive, Cássio, ele fez um movimentozinho com a mão que era isso. O campeonato vive uma regularidade. Tá? Essa regularidade mantém o Vitória vivo. Mas essa regularidade impede o Vitória de dar o passo seguinte. Tá? Essa regularidade sentenciou o Sport. Essa regularidade tende a sentenciar daqui a pouquíssimas rodadas o Juventude, daqui a pouquíssimas rodadas o Fortaleza, tá? É a tendência. É a E a tendência. gente analisa tendências. Aí vai o Fortaleza ganhando o Cruzeiro no Mineirão, o próximo raio-x já traz uma outra história. Foi exatamente o que aconteceu com o Ceará. O Ceará flertou com opa, vai entrar na briga, aí o que é que tem que fazer? Pegou uma sequência lá que vai ter de novo, Que é o naturalmente, final dele, que é Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Isso. Aí o Ceará vence o Cruzeiro no Mineirão. 4 pontos, pô. Veja, Fred do Palmeiras numa bola. Se você ninguém, acho que talvez nem o torcedor do Ceará, e sobretudo que com 1 minuto já estava 1-0 pro Cruzeiro. Assim, se você tira aqueles 3 pontos do Ceará, o Ceará teria 32. Então, assim, quando eu falo de resultado expressivo é esse. Aquele resultado a longo prazo vale os mesmos pontos de qualquer outro resultado, naturalmente. Se o Ceará tivesse 32 hoje, era o alvo. É porque tem os acidentes. Assim como aquele resultado é absurdo, também foi absurdo a derrota para o Juventude com um gol, Juventude que não tinha vitória, na última bola, o Juventude que não tinha nenhuma vitória fora de casa. Mas assim, a questão é que quem está no Z4 tendo esses resultados de sofrer. Como o Vitória, por exemplo, vencia Sport e Juventude e cedeu empate para os dois. Ou seja, o Vitória tem esses resultados que você não está na conta, mas o Vitória ainda não tem o resultado desse nível a favor. Isso. O Ceará teve contra a Juventude, mas tem um a favor. O Fortaleza não tem um resultado. Porque ainda que a vitória sobre a Juventude tenha sido virada, mas ela não entra nessa categoria de ser. O Fortaleza vai precisar de um resultado mais expressivo para trocar os outros não que ele tem tirou. nenhum, E não tem nenhum.
É isso, tá? Dessa forma a gente fecha o raio-x da 28ª rodada da Série A e na segunda-feira a gente vai ver ali, possivelmente na segunda a gente vai colocar no ar o que a gente estava programado para essa quinta. Enquanto tiver a live do Vitória, um- uma outra equipe está preparando o raio-x, Nem tá? que Mas seja o raio-x da parte alta, né? Porque a do Vitória não exatamente, tem como de jeito não tem nenhum. como. Não, mas não, quando tiver o pós-jogo, não o jogo. Sim, sim, sim. Uma equipe faz análise do jogo e a outra já vai Do jogo. com o Ok. cenário para que o raio-x chegue mais cedo. Não garanto que a gente vai conseguir, depende. Mas talvez esse plano funcione na próxima. Quero o plano de quinta-feira, tá? O que colocaria o vídeo 12 horas antes no ar é uma diferença importante, tá? Agradecer demais a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Valeu, tchau, tchau.